Olá, adolescentes, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula da Escola da Manhã, do Grupo 2. Vamos iniciarmos mais uma aula com a Palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia. Nesse momento vamos ler a Palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler esta parábola do Senhor Jesus Cristo, essas duas parábolas do Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este, isso é Jesus, recebe pecadores e come com eles. E ele, Jesus, lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando com muita alegria. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E agora mais uma parábola, essa segunda parábola agora do versículo 8 ao 10, é a aula que nós iremos aprender hoje, que diz assim, versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, 10 moedas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma perdida. Aqui nós vemos esta parábola sobre esta moeda, esta dracma perdida aqui. Quantos de vocês que nos acompanham já se perderam alguma vez em algum lugar, uma praia lotada, em um lugar que tenha muitas pessoas ou um lugar deserto e ficou muito assustado? Se não, imagine uma pessoa se perdendo, uma criança, um adolescente, né? Que não sabe o caminho de casa, num lugar distante, perdido ali, sem amigos, sem familiares, sem dinheiro, totalmente perdido em um lugar. O temor começa a vir à mente, ao coração, muito medo. Imagine só uma cena dessa acontecendo, né? Talvez você já passou por isso, ou talvez não. Imagine só, você num lugar sozinho, ali sem seus pais, ou eles te esqueceram ali, e você não sabe como voltar para casa, totalmente perdido. Ou se não, você perdeu algo valioso, algum dinheiro, algo que você necessita urgentemente achar também. O desespero com certeza tomaria conta da sua vida, na verdade, para achar isto que você perdeu. Por isso é muito importante um dinheiro que você tem que pagar alguma conta, o dinheiro que você necessita para a semana da sua família. Imagina você perdendo este dinheiro e o seu desespero é encontrar, o temor que vem ao seu coração do que pode acontecer se você não achar esse dinheiro. Isso é o que nós aprendemos nesta parábola desta moeda perdida. Aqui no capítulo 15 de Lucas, nós vemos o Senhor Jesus contando 3 parábolas. A primeira que nós lemos da ovelha perdida, né? Das 100 ovelhas e de uma que se escapou e perdeu e foi achada pelo pastor. Agora, na segunda parábola que nós lemos aqui, nós vemos da dracma, uma moeda perdida, e dessa mulher que procurou e achou. E a terceira parábola é da ovelha perdida, né? Me perdoa, do filho pródigo, filho que saiu de sua casa, saiu da sua casa e foi para um lugar bem distante da casa de seu pai e depois voltou-se para casa. Então, 3 parábolas,
3 ensinos que o Senhor traz aqui. Nós iremos começar sobre essas parábolas na segunda parábola, da moeda, da dracma. E as próximas 2 aulas nós iremos aprender sobre as outras 2. Aqui nós vemos uma mulher totalmente preocupada, altamente preocupada com esta dracma perdida. A dracma perdida, provavelmente, para ela ali, para aquela mulher nesta parábola, era uma moeda muito preciosa, uma moeda valiosa para ela. Naquela época, talvez ela recebeu no seu casamento, como parte de algo para o seu sustento de início no casamento, um dinheiro para despesas, né? O equivalente de uma dracma que o Senhor Jesus estava usando ali para aqueles homens que entendiam o valor de uma dracma na sua época era o equivalente ao salário de um dia. Isso é, um salário de uma pessoa que trabalhasse um dia inteiro. Talvez esse dinheiro serviria para a alimentação, né, da sua família, algo assim. Era uma grande quantia em dinheiro para uma família comum naquela época. Pense em 1/5 de salário numa semana, mais ou menos, para o cuidado, o sustento de uma família. Imagine aquela mulher totalmente meticulosa, totalmente preocupada em achar desesperadamente aquela moeda que se perdeu em sua casa, pois era o sustento talvez dela, o sustento da sua família, o sustento talvez que seu esposo trouxe para casa e confiou a ela para que ela cuidasse da finança em sua casa ali, da sua família, de tudo que era necessário para pagar as contas e tudo mais. Imagine o desespero desta mulher em achar esse dinheiro. Ela faz de tudo para achar esta moeda. É provável que de tempos em tempos ela tenha se assentado ali, chorado, ficado oprimida e triste, mas daqui a pouco ela começava toda a procura de novo dessa dracma. Então, um momento sem esperança e talvez em outros momentos com esperança. E nós vemos aqui, como nós lemos, que esta moeda foi encontrada por esta mulher. Ela acendeu a sua lâmpada, a sua candeia, né? E ela achou a sua moeda. Ela começa a varrer, procurar ali com uma vassoura e ela acha. Imagina a grande alegria, o alívio que ela teve, a grande alegria que ela achou quando ela encontrou aquela moeda. Grande alegria, grande alívio, grande paz, né? Na verdade. E depois, com esta grande alegria, ela foi foi contar para as suas vizinhas e amigas sobre esta grande alegria que foi encontrar esta dracma perdida. Nós sabemos que estas parábolas que o Senhor ele traz, a ovelha perdida, o filho pródigo e esta dracma, esta moeda perdida, são parábolas direcionadas a todos nós, todos os seres humanos, adultos, os mais velhos de idade, os senhores, as crianças, os adolescentes. Estas parábolas são para nós todos, para nossas vidas, para nós compreendermos os caminhos de salvação do Senhor. E o Senhor usou esta parábola da moeda perdida para nos descrever, para nos mostrar, colocar a nós ali como um recurso para nós visualizarmos o que o Senhor quer nos trazer ou nos ensinar. Então, esta moeda é nós. Imagine quando nós olhamos um estádio lotado ou quando nós estamos no meio do metrô lotado, multidões, milhares, centenas, às vezes milhões de pessoas, e nós podemos olhar aquelas pessoas, assim como também existem milhões de moedas, né? Existem milhões de pessoas e bilhões. Nós podemos ver esta grande multidão de pessoas e vermos como a Bíblia nos ensina que todas as pessoas são preciosas aos olhos de Deus. A Bíblia nos diz que Deus valoriza cada um de nós. Nós somos preciosos ao nosso Criador. Assim como esta dracma, esta moeda era valiosa, preciosíssima para aquela mulher, nós também somos para o nosso Criador. Somos, diante de Deus, um grão, né, diante desses bilhões de pessoas no mundo. Mas o Senhor, Ele sabe tudo de cada um de nós. Ele conhece a cada um de nós. Todos os seres humanos, todos que estão nessa terra. Só que nós vemos que esta moeda
que essa moça perdeu, essa mulher perdeu, ela ficou suja, né, perdida. Ela ficou irreconhecível, talvez ali naquela poeira, naquela sujeira. E nós também somos sujos diante de Deus. Nós somos importantes, mas por causa dos nossos pecados, nós somos sujos, nós somos imundos, nós somos corrompidos. A poeira, a sujeira do nosso pecado nos tirou da presença de Deus, porque somos pecadores. Ao invés de nós vivemos vidas para o nosso Senhor, para o nosso Criador, nós vivemos muitas vezes para o nosso pecado, para o nosso ego, para as nossas realizações e não para o nosso Criador. Vivendo em vidas sujas, nós estamos distante do nosso Criador. Mas, mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu no lugar de pecadores. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu no lugar de pessoas sujas. Mesmo assim, mesmo nós somos sendo pecadores, imundos, sujos aos olhos de Deus, viramos as costas ao nosso Criador, Ele entregou o seu Filho no lugar de pessoas assim, tão maus, tão sujas como eu, como você. Como aquela moeda, nós sabemos que ela, junto ali no bolso, na mão da sua dona, ela tinha uma valia. Mas ela perdida, ela não valia nada. Ela não tinha valor algum, aquela moeda perdida. Assim somos nós diante de Deus. Por causa dos nossos pecados, nós estamos perdidos. Nós não temos valia alguma para o reino dos céus por causa dos nossos pecados. Nós também não temos nenhum valor. Nós somos inúteis para o nosso Deus. Ele não pode nos usar porque nós somos sujos, se nós não fomos ainda a Cristo Jesus para a salvação. Nós vemos aqui que esta mulher, ela fez uma grande busca, uma grandiosa busca para achar aquela moeda. Um grande esforço. Se esforçou para achar aquela moeda que era tão importante, tão valiosa para ela. O nosso Deus, Ele enviou a Cristo Jesus neste mundo. Um grande esforço para o nosso Senhor Jesus Cristo, sofrimento, dor, agonia, no meio deste mundo caído, de pessoas más, o Deus eterno, o Rei eterno, perfeito neste mundo, sendo pisoteado pelos homens e sofrendo uma morte de cruz no lugar de pecadores como nós. O Senhor Jesus, Ele foi enviado pelo nosso Deus neste mundo. Ele passou vergonha, Ele sofreu a fim de salvar e nos restaurar, a fim de nos limpar, a fim de trazer vida e salvação para nós. Por meio da cruz Ele fez isso, Senhor, a fim de nos purificar dos nossos pecados. Moedas, como esta dracma dessa mulher, é sem vida, né? Uma moeda perdida, ela não pode andar, ela não pode vir rolando até a pessoa que está procurando ela não pode fazer isso, porque uma moeda não tem vida. Assim, todos aqueles que nasceram neste mundo e não buscaram a Cristo Jesus para a salvação, também diante de Deus estão mortos espiritualmente. Se você nunca foi a Cristo Jesus, você está morto. Se você nunca buscou a Ele em arrependimento, em fé, você está morto diante dEle. Você não pode por si mesmo se salvar, você não tem tal poder para isso. Você está impotente para fazer isso. Totalmente incapazes nós somos de ganhar o céu, de irmos a Deus. Totalmente incapazes nós somos. Nós não podemos tirar os nossos pecados, pois eles são mais fortes do que nós em nós mesmos, os nossos pecados. Só Deus, Ele pode nos livrar e dar-nos vida nova, uma nova vida, nascer de novo em nós, por intermédio do Teu Espírito Santo, habitar em nós, se nós o buscarmos para a salvação. Esta moeda sem vida, nós também diante de Deus, sem vida espiritual. Se nós buscarmos a Deus, se nós compreendermos que nós somos pecadores somente, se nós compreendermos a malignidade, o mal que há dos nossos pecados entre nós e o nosso Criador, se nós compreendemos a necessidade que nós temos de paz, de satisfação em nosso ser, em nosso interior, em nossa mente, para com o nosso Criador, nós buscaríamos a Ele. E nós vimos a vida
a vida em abundância que Ele tem a dar àqueles que o buscam, a vida eterna, a vida de paz, regozijo e alegria na presença de Deus, por intermédio da Tua Palavra e na obra do nosso Criador. Nós vemos que esta mulher, ela usou vassoura, ela usou a luz, né, para achar, a candeia para achar, a vassoura para varrer a casa, para achar esta moeda. Ela buscou com diligência, como a palavra diz, para ver se acharia esta moeda. Ela acendeu a luz da palavra de Deus. A luz da palavra de Deus, quando ela acende em nossas mentes, em nossos corações, nós vemos a real necessidade e a real situação a qual nós estamos e vivemos, e a real necessidade que nós temos do nosso Criador. A palavra de Deus, ela é luz, ela ilumina as trevas do nosso pecado. É como um quarto escuro onde uma luz ou um refletor, uma candeia, um farol é aceso e ali aquela luz, ela encontra, ou ela vai até o local onde você coloca a lanterna. Assim é a palavra de Deus, nas trevas e na escuridão dos nossos pecados. Ela ilumina as nossas mentes e ela nos leva a nosso Deus, a vermos a necessidade que nós temos que buscar a Deus para a salvação. Assim como aquela vassoura que varria e talvez passou por cima daquela moeda, assim muitas vezes é dolorido. A palavra de Deus, ela nos confronta. Nós não queremos ouvir que nós somos pecadores. Nós não queremos ouvir que nós somos tão maus. Existem pessoas tão mais mal do que eu, existem pessoas mais malignas do que eu, existem pessoas que fazem coisas muito mais terríveis do que eu. Eu não sou tão mal assim. Não, mas essa vassoura da palavra de Deus, ela vem aos nossos corações a dizer que nós somos maus e pecadores e estamos caídos. Ela nos diz que o nosso orgulho nos cutuca e nos varre para longe de Deus. Nosso orgulho, o nosso achar que nós somos bons o suficiente para chegarmos a Deus. Nós vemos aqui que esta moeda foi achada por aquela mulher. Aquela moeda ali foi vista por ela, quando ela acendeu a candeia, quando ela varreu. Aquela mulher pegou aquela moeda, talvez, com certeza, e limpou ela e segurou forte em sua mão, para que não perdesse mais. Com grande alegria, ela respirou um alívio de ter achado aquilo que ela tanto procurava, tanto ansiava. Pecadores arrependidos têm a mesma experiência de ser resgatados e curados e restaurados e perdoados pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. Eles recebem a certeza agora de paz, de alegria, certeza de salvação, certeza que passarão desta vida para um lugar muito melhor, certeza do porquê que eles vivem, do porquê que eles estão aqui, a razão de todas as coisas. Deus nos dá isso na salvação. Deus nos dá a entender por que nós somos assim, porque os seres humanos são assim, porque todas as pessoas ao nosso redor são do jeito que são. Cristo nos dá esta alegria, certeza de salvação e paz quando nós buscamos a Ele. E nós vemos ali no versículo 10, no versículo 9, que achando a moeda, ela convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo. A alegria de Deus, acima de tudo, nesta parábola, nos ensina sobre a alegria de Deus quando um pecador é encontrado. A alegria de Deus, a alegria dos céus, a alegria dos anjos diante de Deus nos céus por um pecador que se arrepende. Deus, os anjos no céu, os céus de Deus, não existe alegria quando uma pessoa ela tem um bom emprego, quando ela consegue passar na faculdade, quando ela consegue um QI, uma inteligência grandiosa, quando ela consegue ser um bom esportista, quando ela consegue conquistar algum troféu. Isso não traz alegria nos céus e dos anjos que estão diante de Deus. Não existe uma alegria nos céus aos anjos diante de Deus quando é conquistado um carro, uma casa, prosperidade, coisas nesta vida terrena e passageira, não. Mas
a alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Quando uma pessoa ela compreende que ela está perdida em seus pecados. Quando uma pessoa ela entende a real situação que ela está diante do seu Criador. Quando uma pessoa, pela luz da palavra de Deus, ela é iluminada a sua mente e ela entende a real necessidade que ela tem de ir a Cristo Jesus para a salvação, a compreender que o Deus eterno veio neste mundo e se entregou no lugar de pecadores como nós e ir a Ele para a salvação, aí a grande, grande alegria nos céus. A verdadeira alegria, adolescente, jovem, está em Cristo Jesus. Não está em nada nesta vida, não está em um casamento, não está em um futuro brilhante, não está em riquezas, não está em nada disso, nem em pessoas, nem em qualquer coisa que existe neste mundo. Mas a paz, a alegria, tudo aquilo que todo homem, todo ser humano busca e procura, se encontra em Cristo Jesus. Todos os tesouros da verdadeira paz, todos os tesouros que todos nós criaturas necessitamos, está em nosso Criador. E nós só podemos ir a Ele por intermédio de Cristo Jesus e a salvação que há nele. Busque a Cristo Jesus como uma pessoa perdida em seus pecados. Invoque a Ele, espere nele para a salvação. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Vamos cantar neste momento o hino de número 23.